Às vezes você não sabe nem como começar a colocar a primeira ideia no papel. Por isso, essa aula. Redação dissertativa completa para você que tem dificuldade, para você que não tem dificuldade, mas vive procurando vídeos novos aqui no YouTube para aprender mais. Para você que é o primeiro concurso, para você que talvez seja o último ou o único concurso, nesse canal eu vou te entregar várias estratégias hoje com técnicas sobre o texto dissertativo argumentativo, tirar alguns mitos e te ensinar como eu faço redação e como eu ensino redação para os meus alunos. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar comigo e aprender, porque aprender não ocupa espaço. Bora falar sobre estratégias para construir o texto dissertativo argumentativo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana com um vídeo novo para vocês, e esse vídeo que traz estratégias para o texto dissertativo argumentativo é um campeão de audiência e é uma necessidade também, além de ser um campeão, porque você precisa se reciclar, você precisa fazer um melhor texto para o seu concurso, eu sei disso. E eu sei também o quanto eu consigo te ensinar, tanto aqui no canal quanto no meu curso, tá? Eu tenho um curso que te ensina a fazer redações com aulas exclusivas, com correção de redação. Se aprender redação por videoaula não é o suficiente para você e com correções, eu também tenho aula particular e eu tenho correções por áudio. Tudo, tá? Me moldo, me viro para fazer tudo que eu posso para te ensinar. Então, se você quer ter um momento de aula comigo, eu e você, eu que te atendo, eu que mando os áudios, tá? Aqui embaixo tem um WhatsApp, não tenha medo de me chamar e entender como você pode estudar redação comigo, tá? Inclusive, o que eu mais tenho são alunos que eu faço acompanhamento das correções por áudio. Meu áudio para você no WhatsApp, comentando a sua redação linha a linha, tá? Tudo que você aprende aqui, você aplica na hora de fazer a redação e eu digo para você qual nota essa redação valeu. Enquanto eu vou espelhando a minha tela, eu vou pedir muito para você deixar o seu like e ativar a notificação, porque isso me ajuda muito aqui nesse canal, tá? Então, como a gente entrega para você esse conteúdo, né? Sempre é um conteúdo de graça para você, é muito importante você dar essa ajudinha para esta professora que vos fala. Agora que eu estou aqui no cantinho da tela, a gente tem que entender que existem as estratégias e a necessidade de uma prova de redação no seu concurso. Inclusive, comenta aí comigo, né? Qual é o concurso que você vai fazer? Acho que eu peguei uma caneta muito grossa aqui. Mas qual é o concurso? Os concursos, eles pedem e eles colocam pra gente no edital várias nomenclaturas. Eles colocam como redação, eles colocam como discursiva, tá? Às vezes aparece assim, vai ter prova discursiva. Aí o candidato fica pensando, será que é uma prova técnica? Será que é uma prova de conhecimento específico? Como é isso? Discursiva é escrita, redação é escrita, prova dissertativa argumentativa é escrita, tá? Tudo isso é a famosa redação, que geralmente, né, segue um texto aí de 20 a 30 linhas, tá? Aquele basicão que a gente tem com um tema super atual para ser debatido, escrito, argumentado. Inclusive, tem muito edital de concurso que não diz que é dissertativo argumentativo, mas traz nos itens de avaliação a seleção dos argumentos, a posição, opinião, informação. Então, tudo isso traz pra gente, e eu tenho certeza que o seu concurso vai cobrar essa exposição de argumentos, tá? Então, você que tem dúvida assim, será que eu estudo dissertativa, expositiva ou dissertativa argumentativa? Estude dissertativa argumentativa. E quando eu falo de dissertativa argumentativa, eu tenho uma estrutura básica, né? Que é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui pra gente parece um básico assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Né? O que significa, na verdade, o desenvolvimento? O que significa a introdução? O que significa essa conclusão? Será que isso aqui é um resumo, né? Será que é um resumo? Será que aqui eu boto os argumentos? Será que aqui tem proposta, né? Opa! Sumiu aqui o que eu escrevi. Será que tem... Sumiu mesmo. Mas será que tem proposta aqui, ó? Proposta de intervenção, né? Será que... Como que eu faço?
tá? Então hoje eu vou te ajudar com todas as estratégias. Essa aula é bem longa, então se prepara, tá? Porque eu vou te mostrar item a item, linha a linha. Inclusive, tem aí um exemplo na introdução, um exemplo de desenvolvimento e um exemplo de conclusão, para você não ter mais dúvidas, tá? Então, se você ficou até agora, você vai ficar mais um pouquinho, porque vai valer muito, 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 muito a pena. E vamos lá. Vamos falar só de introdução? A introdução de uma redação, né? Ela tem alguns objetivos bem específicos pra gente. O primeiro é apresentar o tema. O segundo é contextualizar o leitor. O terceiro é apresentar a tese. Então, eu digo, tá? Na minha introdução, sobre qual tema eu vou falar. Qual tema se trata aquele texto. Tem aluno que não consegue colocar na introdução o básico, que é o tema. Gente, eu tenho que ler enquanto corretor, tá? Dentro da minha redação, o tema lá na introdução. Senão, eu já não tenho uma redação boa. Quando eu apresento esse tema, eu apresento ele como? Contextualizando o leitor. De várias formas eu posso contextualizar. Quais são as formas de contexto? Eu posso citar, certo? Eu posso usar uma série, né? Então, trazendo uma alusão de uma série. Eu posso colocar uma parte da história. Posso falar de uma Revolução Industrial, posso falar de um Império Romano, posso falar da Era Vargas. Eu posso falar de vários recortes de tempo na história. Posso falar da pré-história. E tudo isso atrelado, ligados a comportamento humano, né? Eu posso trazer a lei, né? Ó, uma coisa que eu posso trazer... Por que está apagando, será? Não sei. Eu posso trazer a lei, né? E tudo isso é prudente. Boas estratégias. Frase de impacto, citação relevante, dados estatísticos também aqui, ó, junto com tudo que eu disse, que vai aparecer um pouquinho antes se você voltar, dados também são interessantes. O aumento de uma violência, a diminuição, tá? Por quê? Quando eu faço isso, eu contextualizo desde quando o problema acontece, ou dados desse problema, ou porque isso é um problema e através de dados, ou eu faço uma alusão, né? Não é só no Brasil que isso acontece, na série, no filme, no livro, isso também é abordado, é mostrado. E vamos pro exemplo, né? Porque fica um pouquinho mais fácil, tá? E às vezes pode ser até uma definição, né? Vamos ler juntinho aqui essa introdução de redação, que fala sobre a importância da educação ambiental nas escolas. A degradação ambiental tem se tornado um dos maiores desafios da contemporaneidade, exigindo ações concretas e consistentes de todos os setores da sociedade. Eu faço o quê? Eu contextualizo. Isso aqui, ó, é contexto, tá? Até agora foi contexto, né? Depois, eu tenho que colocar a tese, tá? Nesse contexto, tá vendo? Ó, aqui já diz mesmo, nesse contexto, a educação ambiental emerge como uma ferramenta essencial para formar cidadãos mais conscientes e engajados na preservação do meio ambiente. Isso aqui é o meu tema. E por fim, eu digo que a inserção aqui, ó, a inserção de práticas educativas voltadas para a sustentabilidade nas escolas, portanto, é um passo fundamental para garantir um futuro mais equilibrado e responsável. Então, eu pego, né, itens que são importantes pra gente. Qual é a importância da educação ambiental? E falo da degradação ambiental como contexto. Coloco um bom conectivo e insiro, deixa eu botar isso aqui pra cá, insiro a minha tese, que é toda essa parte amarelinha aqui, que é tese, e depois, né, trago a questão da escola, que a gente tá falando de educação ambiental nas escolas. E digo que isso tem que acontecer porque isso é importante. Tem 3 fases na minha introdução. Conseguiu pegar? Volta lá pro contexto anterior, pro slide anterior, apresenta o tema, contextualiza e apresenta a tese. Usou frase de impacto, porque usou uma definição, trouxe uma citação, nesse caso, não, tá? Trouxe dado? Não. Trouxe uma frase de impacto, que é uma afirmação, né? Quando você fala assim pra mim, Chay, não tenho nada pra falar sobre o tema, afirma algo sobre o tema. Também serve e também funciona, tá? Bom, agora a gente vai falar de desenvolvimento, que é a sequência.
o que tem que ter num desenvolvimento. O próprio nome já diz, agora sim eu tenho espaço e tempo para tratar sobre o meu assunto, né? Então, vai sustentar a tese com argumentos e vai dividir em parágrafos bem estruturados. Boas estratégias. Usar conectivos para garantir a coesão, vou mostrar isso aplicado para vocês. Exemplos práticos e concretos, é legal quando você tem. E citação de autoridade, é bom quando você também lembra, tem ou consegue. Tudo vai variar muito da sua preparação em relação a cada tema. Nem todo tema você vai lembrar sobre uma citação. Por isso que eu tenho técnica e eu te ensino várias, assim, que você anota aqui, ó, e leva para o dia da prova, tá? Outra coisa, não é citar por citar. É citar também algo que tem a ver com aquele argumento, né? Bom, qual é a boa preparação aqui de um parágrafo, né? Quais são os itens, tá? E isso aqui é muito importante mesmo para você. Itens dentro de um parágrafo. Tópico frasal, que apresenta o argumento principal, é o começo. Explicação, tem que explicar, tem que detalhar o argumento. É bom trazer exemplos concretos, e aqui cabe que pode ser a citação. Aqui, ó, aqui é o repertório, tá? Aqui é o repertório. E depois a conexão, que é relacionar esses argumentos com a tese, ou pode ser também chamado de fim. É um pouquinho mais aberto essa parte. Nesse parágrafo aqui, ó, dá uma olhadinha, tá? Vai começar dizendo assim: a educação ambiental nas escolas desempenha um papel crucial na formação de uma consciência ecológica desde a infância. Qual é o tema desse parágrafo? Ó, papel na formação de uma consciência ecológica desde a infância, tá? Tem que trazer um repertório para provar isso. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, as crianças são expostas a programas de educação ambiental, tendem a desenvolver um maior senso de responsabilidade. Tá vendo aqui que meu argumento tem prova, né? Já feito por pesquisa, é um dado, em relação ao meio ambiente. Isso se dá porque essas iniciativas promovem o aprendizado de práticas sustentáveis, como a reciclagem e a economia de recursos, além de incentivar o respeito pela natureza. Portanto, ao integrar tais programas no currículo escolar, é possível moldar comportamentos mais responsáveis e conscientes desde cedo. Tópico frasal, tá aqui? Vamos ler, ó, quais são os itens. Tópico frasal, tá? Então, primeiro, ó, tópico frasal que apresenta o argumento principal. Vamos lá. O tópico frasal que apresenta o argumento principal tá aqui nessa primeira parte, certo? Encontrou? A outra parte, eu tenho que achar agora a explicação, né? Detalhar o argumento, tá? Detalhe o argumento, mas aqui, nessas 3 linhas, né? Aqui, coloca o repertório, tá? E, por fim, finaliza e diz até uma consequência desse argumento, que no caso aqui é uma consequência boa. Printou? Tirou print de tudo isso? Que é assim que a gente vai entendendo. E na hora que você for escrever essa redação, você tem que procurar cada um desses itens lá no seu parágrafo, tá? Esse é o desenvolvimento, né? Agora vamos falar de conclusão. A conclusão, uma dúvida geral. Precisa de proposta de intervenção ou não? Né? Muita gente se pergunta. E eu digo para vocês, depende muito, né, do tema. É um tema que é um problema? Se você tem um problema, automaticamente você tem que apresentar uma solução. Não é dizer, tá vendo? O Brasil tem problema mesmo. Não, é apresentar a solução. Itens e objetivos da conclusão. Retomar a tese, tá? Resumir os principais argumentos e apresentar uma solução ou uma reflexão final. Depende do tema, ok? Eu gosto muito da prática da solução. Ai, Chay, mas o meu edital não diz que eu preciso fazer uma proposta de intervenção. O edital não precisa dizer, porque isso tem a ver com o gênero textual. E esse gênero textual, ele pede uma conclusão final. Dissertação pede conclusão. Conclusão é solução, ok? Vamos olhar um modelinho, tá? Conclusão.
Diz assim, tudo seguindo o mesmo tema. Em síntese, a educação ambiental nas escolas é essencial para a formação de cidadãos conscientes e engajados na preservação do meio ambiente. Conectivo, retomada da tese, tá? Ao promover a conscientização ecológica desde a infância, envolver a comunidade nas práticas sustentáveis e desenvolver competências socioemocionais, esses programas educativos desempenham um papel crucial na construção de uma sociedade mais responsável e sustentável. Portanto, é imperativo que as instituições de ensino incorporem a educação ambiental em seus currículos, assegurando que as futuras gerações estejam preparadas para enfrentar os desafios ambientais e promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro. Somente com uma educação transformadora será possível alcançar um futuro em harmonia com o meio ambiente. Ainda uma frase final aqui, tá? E a gente tem todos os passos aí que pede uma conclusão. Toma, retoma e soluciona e mostra, inclusive, a parte boa e a parte necessária. Além disso, eu quero que você tenha anotado também o quanto a gente tem de coesão e coerência dentro de um texto, né? Inclusive, eu vou gravar hoje também um vídeo só sobre coesão e coerência, mas eu quero antecipar aqui para vocês que é muito importante dentro de um texto, e às vezes a gente não dá tanta atenção porque a gente precisa ensinar você, antes de tudo, a estrutura e vai no refinamento, depois a gente começa aí com coesão, coerência. Coesão nada mais é do que você usar conectivos, né? Então, quando a gente começa ali, ó, um portanto, lá na conclusão, é porque isso aqui resume o que é falado. Quando a gente usa nesse sentido, nessa perspectiva, assim, por isso, conecta uma afirmação com a outra, tá? A coerência já é outra história. A coerência é a clareza das ideias. A coerência, eu falar pra você que água é uma necessidade do ser humano. E depois, ao longo do meu texto, eu provar essa necessidade. Incoerente é eu começar a falar que a água é essencial do ser humano e depois eu falar que ela não é tão importante assim. Eu me opus a uma coisa que eu tinha falado anteriormente. Muita gente faz isso na redação sem perceber, porque não se posiciona e não vai tomando partido durante a escrita toda, tá? Então você precisa, tá? É necessário. Cuida com isso, né? Bom, alguns exemplos de conectivos aqui para vocês que eu sei que vão fazer diferença e por isso que eu deixei aqui nessa aula, que é bem completinha. Lembra que eu falei lá no começo? Gente, a aula é uma aula completa, tá? Conectivos de adição, ó, que eu gosto muito. Além disso, também, ademais, esses aqui são muito bons para você fazer o segundo desenvolvimento, né? Conectivo de contraste, uma coisa contra a outra. No entanto, entretanto, mas, eu gosto muito quando eu uso a legislação, sabe? Digo assim, a lei garante determinados benefícios. No entanto, a realidade brasileira é diferente, então uso o contraste, um contra o outro. E na conclusão, ó, portanto, logo, assim, eu começo todas as minhas redações com portanto. Eu não gasto nenhum neurônio para pensar outro, porque esse aqui já funciona e funciona muito bem. Você pode adotar isso para você também, tá? E claro, depois vai ter uma aula só disso, né? E por fim, descansa um pouco hoje. Não esqueça que você tem que ler a proposta com atenção, planejar antes de escrever, fazer um planejamento, o que eu escrevo na minha introdução, o que eu escrevo no meu desenvolvimento 1, o que eu escrevo no meu desenvolvimento 2, quais argumentos eu vou defender, eu sei sobre esses argumentos, quais são as causas do problema, tudo isso a gente tem que parar e pensar antes, tá? Tem vídeo aqui para vocês no canal sobre planejamento também. E praticar com frequência. Por isso que eu digo pra vocês, se você chegou até o final, você é guerreiro, guerreira, você tem que praticar, tá? E é por isso que eu corrijo as redações, para que eu consiga ajudar vocês nessa prática. Me chama aqui no WhatsApp sem medo, tá? Tira suas dúvidas, vem falar comigo. O importante é que você entenda se você conseguiu absorver as aulas ou se você tem dificuldade, tá? Não deixe de corrigir a sua redação, independentemente de com qual professor você fará isso. Corrija a sua redação, porque é a melhor estratégia que você tem para melhorar a sua escrita. Às vezes você não sabe nem como começar a colocar a primeira ideia no papel. Por isso, essa aula, ok? Então eu te encontro aqui no canal nas próximas aulas.
Obrigada por ter ficado aqui comigo esse tempo todo. Ó, um beijo.